Agora, para concluir esse assunto sobre dinheiro, liderança, o que as pessoas trouxeram de lá para cá, que não era para trazer, porque todo mundo sabe que o templo existiu até um certo tempo, foi muito importante, porque o que acontecia ali tipificava Cristo, Jesus Cristo, os animais que morriam ali, o sangue deles era vertidos e apontava para Jesus. Os animais, as pessoas às vezes têm pena, né, dos animais. Não, foi uma grande honra você morrer no lugar de Cristo, mesmo sendo um animal. Não. Era muito bom. É. Então os animais morriam, eram sacrificados, apontando para Jesus Cristo no futuro. E Jesus veio e fez isso. E hoje, o Jesus Cristo é o nosso cabeça, é o cabeça da igreja. O corpo dele é formado por pessoas que creem em Jesus Cristo. Não tem uma liderança, um homem para dirigi-la. Ele próprio faz isso. E os anciões da igreja, eles vão apacentar esse rebanho de Deus, de Cristo. E é uma coisa que as pessoas têm que ver. Os pastores de hoje, que exercem uma liderança única, lá em João, a terceira carta de João, 1 Pedro, capítulo 5, em diante, Atos 20, versículo 17, em diante, está muito claro isso. Então eu sei que é muito difícil um homem hoje ele ter uma liderança única de um pastor, ele abrir mão disso. Ele não vai abrir mão da autoridade que Deus deu para ele, ele vai abrir mão do controle sobre a igreja. Isso ele tem que abrir mão. Tem que abrir mão, a gente já conhece a história de Gedeão, conhece a história de Davi. O próprio Paulo, quando mandou Apolo ir numa igreja lá que está cheia de problema lá, ele pediu para Apolo ir, Apolo falou que não ia porque não era da vontade de Deus. Paulo aceitou a palavra dele, de Apolo. Talvez Paulo estava preocupado até demais com os irmãos lá. Deixa que lá eu cuido, vai fazer a tua parte aí. É mais ou menos isso que Deus falou para Paulo naquele dia. Paulo também é um homem, né? Mas obedeceu, ouviu, ficou na dele, aceitou. E as pessoas não podem ficar no pedestal lá em cima. Não tem local especial. A igreja ela vai se reunir. Os presbíteros vão estar ali. Também são mestres, porque devem ser. Outros donos espirituais vão estar ali funcionando. E o Espírito Santo vai coordenando de acordo com a direção de Deus. Ele vai dando dons, vai falando, vai orientando, como está lá em 1 Coríntios 14, quando Paulo explica como se dá a reunião da igreja. Também está muito claro isso. Como era na sinagoga, no Antigo Testamento. As reuniões eram na sinagoga, também eram livres. Não tinha uma pessoa controlando. Quem controla a igreja é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Cristo que controla a igreja. Se eu sou presbítero, eu vou apacentar os irmãos. E também ser ajudado também no dom das pessoas que têm nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, eu vou pedir ajuda também para a igreja também. Então as pessoas devem, enquanto há tempo, né, de se voltarem, saírem desse papel, dessa posição, que é a posição de Jesus Cristo. A igreja, Jesus e Deus. Só tem um intermediário, não é um homem. O homem está ali. A reunião da igreja, estamos juntos. Cada um tem seu dom. Um tem língua, outro tem palavra, outro tem revelação, outro tem cura e assim por diante. É assim que era a reunião funcionava. Tem louvores e o Espírito Santo vai usando. Falar em louvores, eu estava meditando naquela palavra que Paulo e Silas estavam em Éfeso, quando eles pregaram lá na igreja
de Éfeso. E os judeus ficaram com muita raiva dele, acusaram ele para o governador, que eles estavam indo contra César. Aí eles foram presos. Eu vou dar um time aqui e vou continuar.